Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do SigmaCast. O meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História e eu costumo brincar que o que importa é que hoje eu sou o host de mais um episódio do SigmaCast. Para quem está chegando agora, o objetivo desse podcast é aproximar a instituição, o Colégio Sigma, da nossa comunidade, principalmente as nossas famílias, mas não somente as nossas famílias, outras famílias que queiram nos conhecer, os nossos alunos. E a ideia é sempre trazer bons temas, boa troca de ideias, boas conversas, falando sobre essa arte que é educar, que é ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Hoje o tema é super interessante, me interessa pessoalmente como professor de História, que é a ideia da construção do aluno perfeito, um mito ou uma verdade? Seria possível imaginar essa ideia do aluno perfeito? A gente vai discutir aqui alguns pontos que podem ser uma ilusão ou então algum senso comum envolvendo essa ideia da construção do aluno perfeito, o que eu acho que vai trazer insights importantes para as famílias, até para observarem a relação dos seus filhos com a escola. E para esse assunto eu trouxe um outro professor que eu admiro muito, o Gabriel Carvalho, que está aqui do meu lado. Gabriel, por favor, se apresente às pessoas que nos escutam e que nos veem. Olá, eu sou o Gabriel Carvalho, sou diretor de unidade, diretor da 912 Sul, também coordenador de ensino médio e professor de matemática, algumas várias funções. E hoje eu estou aqui para uma experiência diferente. Já participei de podcast na minha vida, mas é a primeira vez que eu vou ser entrevistado pelo chefe. Então não é uma entrevista de emprego, já estou aprovado. Claro. Tá? Mas vai ser uma experiência Mas ao diferente mesmo tempo hoje. será avaliado nas suas respostas. E, desculpa, eu esqueci a vinheta de abertura do SigmaCast, então roda a vinheta. Muito bem, então, Gabriel, eu tenho sempre algumas perguntas que funcionam como referência da nossa conversa e a partir daí a gente bate papo de maneira um pouco mais livre. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte, muitas famílias já me procuraram, à minha época de diretor de escola, perguntando se a escola era uma escola conteudística. E a visão que elas tinham é que a escola conteudística era a escola que tinha muito trabalho de casa, era a escola que fazia o aluno ler muito, era... A minha pergunta a você é a seguinte, essa coisa da escola conteudística é um mito, é uma verdade, ela existe, existem maneiras de se entender uma instituição como conteudística e também um anexo a essa pergunta, que aluno é esse da escola conteudística? É um aluno que é projetado pelas famílias, elas imaginam, eu quero que o meu filho estude numa escola conteudística, quais são as expectativas da família em relação a essa ideia de uma escola conteudística? Bem, Marcelo, por partes, acho que o primeiro ponto é que sim, existem de fato escolas que são conteudistas. Escolas onde a preocupação principal é no conteúdo e não no aprendizado. Né? Por isso que eu acho que hoje esse é um modelo educacional, que é um modelo educacional certamente ultrapassado. Né? A gente deveria olhar muito mais para o processo de aprendizado dos alunos do que simplesmente para o conteúdo que é ministrado. Mas a escola conteudista é aquela que você vai ter quantidades intermináveis de exercícios, de provas, avaliações talvez todas as semanas, todo final de semana, listas e listas de exercício. Então, numa escola conteudista, o foco ele está muito direcionado para que a prática ela é, de certa maneira, excessiva, e essa prática excessiva, nesta visão, ela muitas vezes pode gerar um aprendizado efetivo. Né? Acho que o ponto em cima disso central é que existe uma diferenciação entre um desafio, que é um desafio na qual você gera aprendizado, e um desafio que gera uma sobrecarga. Uhum. Então, eu prefiro muito mais olhar para uma escola em que você vai ter um processo de aprendizado, em que você vai dar a ferramenta necessária e a quantidade necessária para que você gere um aprendizado completo do aluno, do que você gere uma sobrecarga nele. Uhum. Então, acho que este é um ponto de diferenciação importante. Tá, mas você acredita assim, ainda pensando nessa primeira pergunta, eu entendi pela tua opinião que tá tudo bem, é legítimo que famílias que buscam escolas para os seus filhos tenham a preocupação, eu quero uma escola que tenha um volume absurdo de trabalho de casa, eu quero ver o meu filho estudando, eu quero ver o meu filho sendo desafiado, eu quero que o meu filho não ache a prova muito fácil, porque se ela é muito fácil, significa que ele não está sendo cobrado da forma como deveria ser. Eu vou provocar você como professor.
essa é uma escolha legítima? Assim, é legítimo as famílias buscarem isso? Isso tem um senso, de alguma maneira, eficiente para a formação de uma criança? Ou você acha que não? É uma pergunta mesmo. Eu quero saber se existe espaço para esse tipo de demanda por parte das famílias. Acho que existe espaço para esse tipo de demanda por parte das famílias. Eu acho que essa é uma escolha em que, dado certo perfil de aluno, isso pode, de fato, trazer um resultado. Mas a gente fica sempre nessa linha tênue entre eu estou gerando uma cobrança que é uma cobrança que vai gerar um desenvolvimento por meio de uma abordagem desafiadora ou uma cobrança excessiva. E a gente está falando hoje de um público de alunos em que nós temos 1 em cada 7 alunos, por dados da OMS, com problemas de algum tipo de transtorno emocional. Então, para muitos alunos, essa cobrança excessiva pode ser uma cobrança que, de fato, vai gerar um distúrbio que ele não vai conseguir lidar com isso, tá? Então, de modo central, eu acredito que há como você gerar o aprendizado por meio de desafio para os alunos em uma linha que seja mais adequada, Tá. não apenas com excesso de conteúdo, excesso de exercício, como se isso fosse o único ponto de resultado. Entendi. Isso já gera um gancho para minha segunda pergunta, que é a seguinte. Muitas famílias que nos ouvem não têm experiência técnica de sala de aula ou pedagogia, e às vezes repercutem experiências que elas, famílias, tiveram, ou então que elas ouvem falar, que elas leem quando recebem alguma notícia no WhatsApp, ou então um artigo que elas leem. A minha pergunta é a seguinte: você falou agora sobre o aluno, o perfil do aluno. Como é que as famílias conseguem avaliar isso? A pergunta é: como que a família consegue avaliar dizendo assim, cara, o meu filho ele tem o perfil dessa escola, o meu filho ele tem o perfil de uma escola que é realmente conteudística, que eu sei que ele vai se dar bem com esse volume de conteúdo trabalhado, com as demandas envolvendo o dever de casa. Assim, você tem alguma dica para as famílias terem uma visão acerca do aluno, tentando identificar se aquela escola é ou não é a escola que, mais do que a expectativa das famílias, mas é ou não é a escola adequada àquela criança? Acho que a primeira etapa aqui é um processo de conhecimento e acompanhamento dos filhos, né? Acho que você precisa acompanhar os seus filhos durante sua rotina de estudos, no seu dia a dia, para que você veja como que ele reage em cada tipo de estímulo, certo? Então, por meio deste processo de acompanhamento, você consegue verificar se essa carga excessiva é uma carga com a qual ele lida bem, que ele vai gerar um aprendizado em cima dela, ou não, se essa carga excessiva, ele acaba se retraindo, acaba gerando uma pressão e até mesmo um descontrole emocional. Então, a aproximação da família nesse sentido, para que acompanhe a rotina do filho, é extremamente necessária para que ele consiga entender para qual tipo de estímulo o filho vai ter a melhor resposta. Entendi. Tem um ponto interessante que você trouxe, que é o seguinte, e eu quero saber o quanto você concorda com ele. É muito mais fácil, eu vejo o seguinte, eu quero saber se você concorda mesmo. É muito mais fácil uma família falar assim, eu passei por um concurso público porque eu estudei muito, tá? Eu sou médico porque eu estudei muito. A minha esposa, ela é advogada, é juíza porque ela estudou muito. Logo, sucesso significa estudar muito, e eu não discordo disso de maneira nenhuma. Mas eu passo a procurar a escola que vai fazer com que o meu filho estude muito. Né? Assim, é quase uma projeção. Eu quero que ele tenha comportamentos que eu vejo como comportamentos salutares para grandes conquistas. Então eu fico procurando, e as referências que eu busco são referências. Quanto que ele vai ficar dentro de sala de aula? Quanto tempo? Quanto ele vai fazer de trabalho de casa? Quantos exercícios ele faz por semana? Pelo que você está trazendo, Gabriel, não há nada de ilegítimo nisso. Mas talvez as famílias tenham que inverter o foco, ao invés de simplesmente partir da escola para o aluno, partir do aluno para a escola. É isso, assim, isso é possível? É possível. Eu acho que a gente tem diferentes perfis de aluno, e esses diferentes perfis de aluno, eles vão ter respostas diferentes para diferentes tipos de estímulo. Então, eu acho que isso é sim um processo de diferenciação, mas existe um outro elemento, tá? Que é um elemento de como que a gente vai fazer também o processo de adaptação dentro da rotina e da entrega para que a gente consiga também alcançar esses alunos. Então, assim, trazendo essa visão de que eu
por meio de todos esses estímulos e desse processo de aprofundamento e de carga de estudo, eu consegui chegar num resultado que é um resultado de excelência para mim. A gente está saindo aí de um pressuposto que é um pressuposto relacionado ao resultado final. E a gente deixa de olhar como que foi a jornada e a caminhada. E aí, quando a gente foca apenas no resultado final, a gente acaba construindo o mito do aluno perfeito, que é o aluno que tem uma nota alta, um alto desempenho em todas as disciplinas. Quando a gente deveria olhar um pouquinho sobre como é que está o processo de aprendizado dele ao longo de toda essa jornada. Porque quando a gente olha esse processo de aprendizado, a gente consegue mapear de maneira mais clara tanto os elementos que ele sai bem, os elementos que ele precisa reforçar, quanto os elementos em que ele, de fato, já está com uma jornada mais construída. Vou te dar um exemplo pessoal. O meu filho, por exemplo, ele não é um aluno que gosta da parte artística, né? Ele é muito novo. Toda vez que a gente vai passar desenho para ele, é uma atividade que ele não gosta tanto. Eu poderia ser um pai que, em cima disso, ficaria extremamente incomodado. Não, mas eu quero que ele desenhe perfeitamente. Para mim, é valor o meu filho ter toda essa desenvoltura de desenho e ficar incomodado, inclusive, com o desempenho dele em artes e com o resultado que vem numa rúbrica sobre o conteúdo. Mas eu entendo que, dentro da área de interesse dele, está tudo bem ele não ser um artista, ele não querer desenhar perfeitamente, tá? Então, em cima disso, eu entendo que ele tem um interesse, ele quer se desenvolver em matemática, em português, são áreas que ele gosta de estudar, mas que artes é uma área que ele quer deixar de lado. E tá tudo bem. A gente não vai ter um aluno que é perfeito em tudo. E muitas vezes nós fazemos uma construção de imagem de que o nosso filho tem que ser perfeito em tudo e que ele tem que replicar em que nós somos perfeitos. Eu acho que esse é o ponto que eu queria estressar antes da gente partir para a segunda pergunta, que é exatamente... Eu acho que você tocou no ponto, tá? E vou fazer o gancho já para a segunda pergunta, mas queria te ouvir antes sobre isso. Porque assim, você fez a provocação de que as famílias muitas vezes já vêm com o software pronto acerca do que é o aluno que eu quero que o meu filho seja, né? E esse aluno perfeito, acho que é fácil. Se você perguntar para 10 famílias, talvez 8 respondam da mesma forma. É o cara comprometido, que participa, que volta para casa, que lê, que pega um livro, que faz os exercícios, que vai dormir no dia seguinte, que não sei o quê, que vai fazer os simulados, que tem notas muito boas. Mas você tocou num ponto e eu queria te ouvir sobre isso. Primeiro, será que os pais entendem o que meu filho tem que aprender? Né? Você falou da jornada, né? Porque assim, quando a gente diz que uma escola é conteudística, eu fico me perguntando se as famílias uma vez perguntam para as escolas assim, o que meu filho vai aprender dessa série? Eu quero entender. No final do ano, meu filho será capaz de, até para que eu possa avaliar e saber se aquela é a jornada. Então, na tua experiência como diretor, primeira pergunta ainda, ou uma pergunta embaixo da primeira, as famílias têm essa clareza? Ou elas chegam já com esse software pronto, ou você percebe que elas têm interesse em entender acerca do que o filho vai aprender, até para que elas possam avaliar e comparar com outras escolas? Então, a primeira pergunta é essa, se elas têm essa ciência. E a segunda, você falou sobre rubricas e avaliação. Elas acompanham isso? Assim, as famílias estão atentas a isso, acompanham o processo de aprendizado dos filhos de maneira... Você sente que é de maneira real, intencional, ou fica só realmente esperando a nota no final e se for acima de 9 tá tudo bem, se for 7 eu começo a ficar preocupado? Marcelo, com certeza grande parte das famílias ela se preocupa muito com o valor quantitativo, que é a nota no final. O acompanhamento das famílias, de grande parte delas, do processo de aprendizado do filho está muito vinculado ao desempenho que ele vai ter na prova e a nota que vai vir vinculada àquele desempenho. Porque, claro, no processo de avaliação a gente espera que a nota, ela de fato, ela fale sobre o quanto aquele aluno está aprendendo. Mas ela não está preocupada em si com o processo de aprendizado. E eu já tive diversos atendimentos onde o pai vem questionar a nota que o filho tirou numa determinada prova. Muito preocupado e muito incomodado. E aí uma pergunta que eu sempre faço é, não, mas como é que está o aprendizado dele sobre esse conteúdo, na sua percepção do que você acompanhou, do que você estudou com ele? Você percebe que ele, de fato, ele está com uma dificuldade genuína no conteúdo de matemática ou ele está com um problema na nota? Porque são coisas diferentes. A nota ela pode, inclusive, refletir um dia ruim, um dia que a criança está mais ansiosa, né, um dia que ela não dormiu bem. E aí você vê que as famílias muitas vezes ficam preocupadas mais com o resultado numérico do que com o processo de aprendizado. Tá? Então, te respondendo, eu ainda vejo que o acompanhamento familiar ele é muito mais vinculado ao boletim do que a todo o processo de aprendizado. E que, de fato, a gente não tem toda essa profundidade no acompanhamento das famílias até para entender o que o filho está aprendendo, a importância daquilo, a relevância daquilo ao longo de sua trajetória. E que, às vezes, gera preocupações
que são preocupações sobre, às vezes, um desempenho que é um desempenho em uma determinada área, que talvez seja uma área que, de fato, não vai ter extrema relevância na jornada daquele aluno, tanto na jornada de aluno e de vestibular mesmo, mas quanto na jornada profissional e para a vida dele. É porque, para mim, esse é um ponto muito, muito interessante. Assim, será que as famílias entendem qual é a diferença de um 7 para um 8? De um 8 para o 9? Então, assim, é aquilo que você falou, né? Tá muito preocupado com o resultado numérico, mas deixa eu entender. 7 significa 70% de um determinado aprendizado. Caramba, eu consigo acompanhar esse negócio? Entendeu? Eu tenho essa visão, e aí a tua provocação, ela gera um outro raciocínio, que aí eu vou deixar no ar aí, vamos para a segunda pergunta. Que é assim, ao mesmo tempo que eu acho que as famílias não têm clareza acerca dessa, vou voltar no termo que você usou, nessa rubrica, né? O que é um 7, o que é um 8, para eu poder acompanhar o processo de aprendizagem. Por outro lado, eu imagino que existam famílias que se incomodem com 10. Meu filho tirou 10 em tudo. Caramba, tá muito fácil. Por quê? Né? Porque talvez a compreensão clara do que é essa aprendizagem, que se meu filho tirou 10 é porque ele aprendeu aquele troço. Eu não sei, acho que você provocou. Será que essas famílias elas estão o tempo inteiro olhando para o processo de aprendizagem ou se confortam simplesmente em observar uma nota e a referência delas de aluno perfeito é o aluno nota 10, independentemente o que é que significa aquele 10? E quando a gente fica preso a número, tem um texto do Rubem Alves sensacional que ele fala sobre o memorioso, o aluno perfeito. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. Ele conta a história de um aluno perfeito, memorioso. Olha só. Que ele, ao longo da trajetória dele, nos anos iniciais, ele tirava 10 em tudo. Ele tinha uma incrível capacidade de memorizar. É uma crítica também ao nosso processo educacional. Chegou no ensino médio, tirou 10, foi o primeiro lugar geral do vestibular de medicina. Fez medicina, tirando 10 em todas as avaliações, porque ele é um aluno que decorava tudo. E aí foi aluno condecorado quando se formou. E aí, quando ele sabia responder todas as perguntas, até que um dia, no dia que ele se formou e foi o aluno destaque da faculdade, uma mulher foi entrevistar ele e perguntou para ele, mas vem cá, qual foi o conteúdo que você mais gostou de aprender? E pela primeira vez ele não soube responder algo. E aí isso é uma sátira, né, em que ele está botando aqui um pouquinho o dedo na ferida do nosso processo educacional, como a gente valoriza a nota, mas em que a gente não está pensando sobre o processo de aprendizado, né? E o que a gente gosta de aprender, o que a gente está desenvolvendo e a importância disso ao longo da trajetória da vida. Foi muito interessante, vou ter que correr atrás. Porque assim, cara, meu filho está tirando 10 em tudo. Acho que a pergunta que eu faria se eu fosse assim, se eu aparecesse um gênio da lâmpada aparecendo do lado de um pai e de uma mãe e daí, isso significa o quê? Isso significa o quê? Meu filho tirou 8, isso significa o quê? E entra o ponto que você falou sobre o teu filho. Ele tem que tirar 10 em tudo? O processo de aprendizagem é 10 em tudo? Porque assim, eu parto pessoalmente do princípio que o 10 é o excelente, é o fora da curva, é o cara que conseguiu para além do aprendizado que foi determinado. É isso que você quer do teu filho? Entra no teu ponto inicial, né? É essa escola que eu tô querendo que o meu filho exceda em quê? Muito interessante, bom ponto. E esse é um ponto comum em alunos de alta performance, né? Que não temos aluno perfeito, mas aluno de alta performance. Que às vezes é um aluno que tem notas de fato muito altas e no primeiro deslize, às vezes que ele tira um 7, um 6, um determinado componente que às vezes não é um componente muito relevante para a trajetória dele, dentro do que ele almeja, vira a família questionar e querer saber o que aconteceu. É isso. Pelo um grau de preocupação excessivo em que ele seja perfeito. E aí, nesse tipo de atendimento, eu sempre fico refletindo sobre a trajetória da própria família, do próprio pai. Poxa, será que eu fui perfeito em tudo ao longo da minha vida? Será que não tinha uma área que eu era melhor, uma área que eu era pior e tá tudo bem? E hoje eu alcancei o que eu alcancei e tive o sucesso mesmo assim? Então, existe uma sobrecarga muitas vezes lançada para esse aluno de alto desempenho de que ele tem que seguir sendo perfeito em todas as notas. E a gente sabe que não é assim. Ninguém é perfeito em tudo na vida. A gente vai ter altos e baixos. E muitas vezes, para um aluno desse que costuma ter notas muito elevadas ao longo de toda a trajetória, uma pequena nota baixa mostra também a fragilidade como ele não está acostumado a lidar com frustração. E aí você vê o aluno extremamente ansioso num primeiro momento em que ele tem uma quebra deste quadro que sempre desenharam na cabeça dele de que ele é perfeito e ele tem que ser perfeito. Então isso, no final, também gera uma construção de uma autoimagem em cima daquele adolescente, daquela criança, que pode ser perigosa no futuro. Porque em algum momento ele vai falhar ao longo da sua trajetória. E se a gente está construindo a imagem de que ele é perfeito e é sempre perfeito, como ele vai lidar no momento em que ele se deparar com a realidade que ele não é? Esse é um bom ponto. Eu tô me lembrando do último episódio. Você ouviu o último episódio, Gabriel? Ouvi o último episódio. O último episódio que a gente gravou com a Ana Gontijo, e ela trouxe essa necessidade, né? Como que a gente fica blindando as crianças para que elas não tenham frustração.
E às vezes essa criação, essa projeção do aluno perfeito, você é inteligente, coisa que a gente mais ouve, né? Ah, meu filho, minha filha, não, é fora da curva, é diferente, né? Toda mãe fala isso, Meu filho, não, o que a minha filha falou hoje, ela é diferente, ela é inteligente demais. E as crianças vão absorvendo essa coisa, eu sou inteligente, e tem medo de errar, porque se elas erram, isso mostra que talvez mamãe esteja errada, eu não quero decepcionar a mamãe, então não posso ser desafiada. E isso eu peguei nas minhas experiências de ensino médio, crianças adolescentes tirando 8, 8,5 e ficando frustradas, sem ter ideia do que é o 8,5, é porque o 10 é o 10. Mas eu vou pegar esse gancho, Gabriel, e aí eu vou para a segunda pergunta. E aí talvez o teu chapéu de pai ele se combine com o chapéu de professor. Como é que as famílias podem acompanhar isso? A minha pergunta objetivamente é, levando em consideração que há um risco de projetarmos a necessidade do aluno perfeito, tem que estudar, tem que tirar 10, tem que fazer todos os exercícios, escola boa é a escola que te cobra, se você tira 10 em tudo, já discutimos isso e vimos que existem uma série de nuances aí que devem ser analisadas pelas famílias. Mas a pergunta objetivamente é, como é que as famílias podem acompanhar essa ideia de desafio positivo e carga excessiva, prejudicial e tóxica? Como é que as famílias podem ter uma atuação próxima dos alunos e entender, e dos seus filhos, obviamente, né? Como é que elas podem entender e o que fazer diante de uma situação em que elas percebam, como você colocou, que frustração e dor e algum tipo de sofrimento mental esteja acontecendo diante dessa carga excessiva? Marcelo, acho que o primeiro ponto é quando a gente tira a lupa do simples resultado e a gente olha que o importante é o processo ao longo de toda essa trajetória, porque o processo vai fazer muito mais sobre a construção do nosso aluno e do nosso filho do que apenas o resultado numérico da prova, a gente já começa entendendo que a gente precisa olhar muito mais sobre a rotina e o que essa rotina está gerando nele do que simplesmente no resultado da prova. Tá. Então, acho que um primeiro ponto super importante é uma avaliação e acompanhamento da rotina. O que meu filho faz no seu dia a dia? Como é que é o dia a dia escolar dele? As outras atividades extras que ele faz e que são super importantes para a sua vida, o esporte, a arte, como é que isso se adequa e como é que ele está fazendo essa execução? Esse é um ponto importante. Ou seja, não é só, cadê teu boletim? Já saiu o boletim? Exatamente. Cadê o boletim? É a pergunta, como é que tá o boletim? Exatamente. Então, assim, como é que tá a rotina? Como é que você está estudando? E tendo um resultado adverso, mas como é que foi o seu aprendizado para esta prova e a sua rotina ao longo deste período até chegar nessa prova? Eu, como professor, eu sempre tive um cuidado imenso, cara, de quando eu entregava a prova aos alunos, eu chamava um por aluno, um por um, nominalmente, entregava a prova e batia um papo sobre a prova dele, sobre o processo de desenvolvimento. Então, por diversas vezes, já dei parabéns para alunos que tiraram 6, porque eu vi o quanto ele tentou se desenvolver. E não dei um parabéns para o aluno que tirou 7, 8, porque eu vi que ele naquele período ele não teve todo o empenho de períodos anteriores. Então eu tinha esse cuidado, que é o olhar sobre rotina e o processo de acompanhamento. Então acho que esse é um ponto importante. O segundo é o apoio da instituição, o apoio da escola, né? Contar com os nossos coordenadores, professores, com a equipe que acompanha aquele aluno, porque ela vai ajudar também nesse processo de diagnóstico, né? Ela também sabe muito sobre a realidade daquele aluno dentro do colégio, dentro do dia a dia escolar. E pode ajudar a entender como é que está o processo de aprendizado dele, para que a gente consiga estar gerando resultados efetivos e até entendendo se é o resultado gerado por um descaso, e pode acontecer, pode ser um descaso, se é um resultado que não, ele está se esforçando muito e a gente de fato não está conseguindo alcançar, pode ser uma área que ele tem maior dificuldade, ou se for um resultado corriqueiro. Então, a equipe de profissionais do colégio que acompanha também ajuda nesse diagnóstico do acompanhamento da criança. Fiquei pensando aqui que um monte de família que está agora nos escutando deve ter pensado assim, como assim vou dar parabéns para um 6? Porque isso não é intuitivo, né? 6 é 60% do aprendizado. Como assim? Como é que eu chego para uma família e digo assim, cara, o 6 pode ser motivo de parabéns para o seu filho, sim. Como é que a gente explica isso para uma família que é o pai? É um absurdo. Dar parabéns por causa de um 6. Como é que eu, se um pai aparecesse aqui agora e falasse assim, como é que você está dizendo que eu tenho que dar parabéns para um garoto que tirou 6? Como é que a gente... Cara, eu já fiz atendimentos assim, tá? De chegar para a família e falar assim, olha, parabéns, seu filho tirou 6 e o pai ficou surpreso, tá? E aí eu expliquei o porquê. Pois estou dando parabéns pelo 6 do seu filho, porque eu vi ao longo desse período o quanto ele se esforçou mais, o quanto em sala de aula ele estava mais concentrado, o quanto ele tentou fazer as tarefas. Por mais que isso não tenha refletido na nota final. Porque no final,
O processo de aprendizado ele também é um processo de construção. Se você tem uma mudança de rota, uma mudança de rotina, uma mudança de comportamento, muitas vezes aquilo não se reflete na primeira avaliação do aluno, no primeiro prova que ele vai estar fazendo. Então, é um olhar de fato para como que está o desenvolvimento, como que está o processo, sabendo que isso no longo prazo vai gerar um resultado cada vez mais significativo. Aí eu acho que tem uma ligação direta com o que a gente conversou na primeira pergunta, que eu quero saber se você concorda, que é assim, tá bom, uma escola conteudística, ela é legítima, você pode sim avaliar a qualidade de uma escola pelo volume de conteúdo que é ensinado, pelo volume de trabalho de casa, pelo volume, pela quantidade de horas que a criança fica fazendo e lendo. A gente definiu que isso é legítimo, famílias podem buscar escolas assim. Entretanto, me parece que tudo não terás. Há um outro lugar de observação por parte da instituição, você usou esse termo 2 vezes, da jornada. Né? Como é que foi essa jornada? Se as famílias têm clareza acerca do que ela tem que aprender, 60% desse aprendizado talvez seja suficiente para o que ela quer. Né? Foi o que você falou do teu filho sobre arte. Talvez uns 60% daquele objetivo em arte você fique tranquilo com isso. Mas tem uma outra observação por parte da escola, se eu entendi, é que você acredita que é papel da escola, junto com as famílias, observar essa jornada. Perfeito. E essa jornada talvez indique o seguinte, cara, tem um 6, mas esse 6 aí, pô, o cara tá ralando pra caramba, a criança teve que mudar rotinas, então... Mas isso é difícil, né? Não é fácil isso, né? Tem que ter toda uma estrutura que permita, principalmente para a família que está trabalhando o dia inteiro, a possibilidade de se aproximar da escola e entender que aquele 6 pode ser visto de maneira positiva. Perfeito. E aí, por isso, a gente tem toda uma equipe de apoio para conseguir também fazer esse acompanhamento e dar esse suporte, né, para as famílias. Então, numa rotina de estudo, você tem um counseling que pode fazer um apoio e acompanhamento, tem equipe de coordenação. Mas é importante que a gente acompanhe e entenda a jornada. Até porque, assim, quando a gente começa a conversar, e você puxou numa primeira pergunta do pai que passou para o concurso de juiz, para um concurso super concorrido, ele com certeza não gabaritou a prova para passar para o concurso. Quando a gente fala, e os pais se preocupam nisso, mas no final da jornada vai ser uma prova, ele tem que chegar no número. Mas mesmo o aluno que quer chegar em medicina, ele não vai acertar a prova inteira, e ele não precisa acertar a prova inteira para ele passar para a medicina. Então, até mesmo nessa ponta final, quando a gente pensa na preparação para os vestibulares, a gente precisa entender, inclusive, os aspectos que o aluno vai bem, os componentes curriculares que ele vai bem, para que a gente trace uma estratégia que seja assertiva para que ele alcance também o resultado final e o seu sonho. Eu não preciso ser extremamente, ou melhor, completo em todos os 4 componentes curriculares para conseguir a aprovação em medicina. Se eu for muito bom em matemática e redação e regular nos outros 2, é possível que eu já consiga a minha aprovação. Mas a gente precisa desse acompanhamento da jornada até para a gente fazer esse mapeamento e isso, no final, também gerar o alcance do sonho e mesmo na avaliação externa. Esse é um bom ponto. Essa coisa, é isso mesmo. É assim, a obsessão do 10, porque isso é fácil e é intuitivo. Se é 10, está arrebentando. Mas será que, primeiro, o que significa esse 10? Não está tirando 10 em tudo. Isso é um problema? Ele tirou um 6. O que significa esse 6? Esse acompanhamento está acontecendo? Eu consigo fazer esse balanço? Mas fala, você ia complementar. Não, que você puxou do 10 em tudo e do aluno que é excepcional, né? E até a visão da família que meu filho é excepcional. Marcelo, você como professor, quantos anos de sala de aula? Pô, Gabriel... Eu te apertei, Marcelo. Sei, vamos lá. 25 anos. Beleza. Sala de aula. Você teve quantos alunos ao longo da trajetória que você falou assim, cara, esse cara ele é realmente excepcional, completamente fora da curva? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu também contaria nas 2 mãos alunos que eu olhei e falei... Talvez eu não contasse nas 2 mãos, talvez eu contar excepcional, que aí entra aquela provocação, né? O 10 pra mim, assim, quando você pensa na rubrica, o 10 é aquele cara assim, ele aprendeu o que tinha que aprender. Eu fico brincando o tempo inteiro, Gabriel, com automobilismo. Tu tem que aprender a dirigir. Cara, talvez um 8 seja assim, cara, tu consegue dirigir em qualquer cidade do mundo. O 10 é o cara que consegue, sei lá, é o cara fora da curva, que dirige pra caramba. Mas precisa ser do 10? E tem que ser 10 em tudo, em todas as habilidades? Era esse ponto que eu ia chegar. Porque no final, eu conto na mão dos alunos que eu tive que foram de fato excepcionais. E desses, reduz muito mais aqueles que eram excepcionais em tudo. Então, mesmo alunos que eram excepcionais na minha área, que eu olhava e falava, cara, esse cara ele é espetacular em matemática, vai ser um grande matemático, pode ser um grande pesquisador, fazer conhecimentos novos, publicar artigos, ser um pesquisador brasileiro renomado, eles não eram excepcionais em tudo. Entendi.
Então, essa construção e essa visão de que o aluno vai ser perfeito, meu filho vai ser perfeito e vai ser perfeito em tudo, ela, pela nossa experiência, ela é por natureza equivocada. Porque isso é, de fato, extraordinário. É a exceção da exceção. E como a gente... E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo muito bem. Mas quando a gente vai transmitindo essa imagem para ele e para nós como pais, como que isso pode ser frustrante e culminar em casos de ansiedade, casos de depressão, né? No momento em que ele se depara com a realidade de que não, ele não é perfeito, tá? Porque é extremamente excepcional esse tipo de aluno. Antes da gente chegar na terceira pergunta, acho que tem um ponto aí que eu queria te ouvir, que é assim, a gente está o tempo inteiro, né? O grande ponto que gerou toda essa discussão, e eu espero que as famílias que nos ouçam estejam tendo os insights, que é assim, é muito fácil você partir do pressuposto que existe o aluno perfeito. Então, todo mundo entende que a ideia de um aluno perfeito, né? Imaginar o aluno perfeito é aquele cara, eu sei que eu estou sendo repetitivo, presta atenção nas aulas, faz os deveres de casa, estuda pra caramba, lê tudo, eu abro a apostila do meu filho, tá tudo feito, aquela coisa toda. E a gente está aqui discutindo que isso é um mito, né? É um mito, primeiro porque você que tem uma experiência enorme, eu que tenho 25 anos de sala de aula, acho que você tocou num ponto super importante, eu conto nos dedos de uma mão os alunos que eu falei assim, cara, esses caras são excelentes, eles são um ponto fora da curva, é uma coisa diferente aqui. Mas isso não significa que todos os outros que talvez ficassem na faixa do 8 e 9 não fossem bons demais para aquilo que a escola propunha. E aí eu volto na pergunta inicial, Gabriel. Tem uma certa frustração das famílias com isso, porque quando a família diz, eu quero uma escola conteudística, a gente já falou assim, eu quero uma escola que vai transformar o meu filho num aluno nota 10, e eu já imagino, eu tenho expectativas sobre comportamentos nota 10. Vou voltar na questão das famílias. Qual é a dica que você dá? Eu sei que o momento da dica vai ficar para o final, mas pela tua experiência, você já falou um pouco sobre isso. Existe a necessidade da família repensar, a partir da observação, esse cuidado com os filhos, ou pelo menos ter uma nova interpretação dessa relação entre excelência e aluno muito bom? Como é que tu vê isso na tua prática aí, pensando desde os pequenininhos até o ensino médio? Cara, acho extremamente necessário que, como pais, a gente repense exatamente essa visão e o que a gente quer na trajetória do nosso filho e os parâmetros que a gente está colocando para a trajetória deles. Até porque, Marcelo, quando a gente chega num resultado, imagina um boletim que o aluno está tirando 10 em absolutamente tudo, eu, como pai, me preocuparia se aquela nota ela tá replicando o aprendizado real também. Uhum. Será que no final não foi um processo de avaliação que foi simples demais e por isso ele conseguiu alcançar um resultado tá mascarado? Enfim. Ou se realmente ele aprendeu, ou se ele realmente que bom. aprendeu. Mas acho que a gente precisa repensar muito exatamente sobre o que a gente almeja, o que a gente almeja para a trajetória dele e o que ele almeja, porque eu acho isso extremamente importante. É claro que, no caso do meu filho, uma criança que está no primeiro ano ainda, ele muitas vezes não consegue falar de maneira aberta quais são os sonhos dele, o que ele quer. Mas, por exemplo, em desenho, em arte, ele já deixa de maneira muito clara que ele não gosta e não tem interesse. Mas quando a gente vai para crianças maiores, anos finais, ensino médio, os meninos verbalizam de maneira muito clara o que eles querem para a trajetória deles. E às vezes a gente fica preso em aspectos que não vão ser relevantes para o que ele de fato tem interesse, gosta e para o que ele almeja na trajetória dele. E que estaria tudo bem nesse aspecto ele ser bom. Ele não precisa ser excelente. Isso não vai ser extremamente relevante para a sua trajetória e para o que ele quer de plano de vida. Muito bom. Vou olhar aqui para minha produção. Quanto tempo eu tenho aqui para... Senão vou... Pronto. Então, temos aqui... Vamos já para a última pergunta, que é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer na medida em que esse podcast, ele... Assim, eu queria muito que esse podcast fosse ouvido pelas famílias, né? Estão levando filho, estão voltando com o filho da escola, um momento que eu estou querendo dar uma refletida, ter alguns insights, então eu sempre trago as provocações para as famílias. Então, vamos lá. Tem uma terceira pergunta que eu reservei aqui, que eu queria te ouvir, que é assim. Nós já definimos aqui que essa coisa do aluno perfeito é um mito, é uma construção e, às vezes, uma pressão das famílias que gera ansiedade, tá? Que as famílias precisam observar e ter clareza acerca das expectativas de aprendizagem das escolas. Foi o que você falou. É a jornada. Eu consigo ver. Meu filho está aprendendo isso porque a escola disse que ele ia aprender isso. Se a escola disse que ele ia aprender isso e ele aprendeu isso, ótimo. Agora, se ele tirou um 8, talvez isso aqui seja o suficiente. Tá aqui, tá na rubrica, tá suficiente. Se ele tirou 10, quer dizer que, maneiro. Talvez aqui tenha uma fonte de interesse dele, né? Como você falou do Rafael, que talvez não vai aparecer nunca um 10 em arte. Quer dizer, nunca. Você entendeu o que eu quis dizer. Mas o meu ponto é o seguinte.
Qual é o papel da família, agora, tirando um pouquinho a escola e pensando na família, sobre essa ideia de cultura de estudo, né? Como é que a família pode, e no último episódio eu conversei muito isso com a Ana, de trazer essa coisa do locus de controle interno, de pensar assim, qual é o nosso papel para estimular uma cultura de estudo que faça referência à ideia de que, cara, você tem que estudar, você tem que se desafiar, a gente está do teu lado. Assim, a minha pergunta de maneira objetiva, qual o papel da família no sentido do desenvolvimento de uma cultura de estudo que possa deixar claro mais facilmente o que é excelente, aqui ele vai ser bom e está super suficiente para o que ele almeja, aqui talvez tenha um ponto fraco que dependendo do que ele queira eu tenho que dar um reforço. Como é que você vê aí com o chapéu de pai a participação da família nessa cultura de estudo? Pô, Marcelo, eu gosto muito dessa pergunta e eu acho que os professores de matemática vão se sentir extremamente representados na resposta que eu vou dar agora, porque, em particular, o meu componente ele é extremamente afetado pelo papel da família. Olha! Porque grande parte das crianças começa a aprender matemática com o pai falando o quê? Matemática é difícil, eu odeio matemática. E, cara, como isso impacta a visão que aquela criança tem daquele componente? Ela já vai ter uma visão daquele componente de medo de que eu não sou capaz. Pô, se meu pai, Claro, que é a maior figura de admiração que eu tenho na minha vida, falou que isso é difícil, que ele não gosta e que ele não é capaz, imagine eu. Então, eu começo com essa fala para que a gente entenda que nós pais somos grandes espelhos, somos grandes referenciais para os nossos filhos. Uhum. E como é que a gente está falando sobre cultura de estudo, sobre como eu espero que o meu filho se porte e a imagem que eu estou construindo para ele em cima disso? Então, eu começo com a matemática e puxo um outro grande exemplo, que é a parte da leitura. A gente quer muito que os nossos filhos sejam leitores ativos, leiam muito, tenham pilhas e pilhas de livros que eles leiam ao longo da sua jornada, mas quantos livros eu, como pai, leio e ao longo da trajetória do meu filho, quantos livros ele me viu lendo? E aí, até assim, do ponto de vista pessoal, eu venho de uma família humilde, meus pais só estudaram até ensino médio, então, claro, eu não tinha essa referência dos meus pais como figuras que estudam, mas eu vejo o quanto foi importante na minha trajetória a figura do meu irmão mais velho, que foi o primeiro a passar na Universidade Federal, que era um grande leitor, ele é 7 anos mais velho que eu, então quando eu estava com os meus 11, 12 anos, eu via ele em casa estudando e lendo o tempo inteiro, e aquilo para mim se tornou um exemplo e eu fui atrás de ler. Legal. Comecei até lendo livros que ele lia, que eram livros pesados para minha idade, com certeza. Mas esse é um ponto super importante, assim, cara, se eu quero que meu filho leia, será que eu estou mostrando um exemplo para ele? Será que eu poderia estabelecer um horário na minha casa de uma leitura coletiva em que nós vamos juntar, eu, minha esposa, os meus filhos, para que cada um leia o seu livro, não é todo mundo lendo o mesmo, mas que a gente esteja na sala em que todos estejam lendo ao mesmo tempo e a gente vai discutir no final um pouquinho do que cada um leu? Porque, volto a falar, os pais são grandes exemplos da trajetória dos filhos. Se o filho ele observa o pai como este elemento da cultura de estudo, da rotina, ele tende a replicar essa ação. Então, acho que a gente precisa se policiar na referência que a gente dá para os nossos filhos, nas falas que a gente tem, porque podem ser falas desencorajosas, igual a fala que eu falei de matemática, e como que o nosso exemplo ele vai arrastar o nosso filho para o lugar que a gente quer que ele esteja. Não, pô, super me impactou, cara, porque eu fico pensando o seguinte, eu me lembro de várias vezes atendendo famílias do pai falar assim, eu nunca aprendi matemática, mas ele tem que aprender porque eu sinto uma falta danada da matemática na minha vida. Aí o moleque olha e fala assim, pô, meu pai tá bem de vida e não precisou da matemática, né? E essa coisa mesmo, eu mesmo repliquei isso, porque eu sou professor de história, então não consigo identificar a fonte do meu problema com matemática, mas essa coisa assim, eu não sou bom em matemática, eu não vou ser bom em matemática, e não tem jeito. E aí tu tá trazendo uma outra perspectiva, né? Que eu acho que é uma perspectiva que deve ter um monte de família aí pulando não de alegria. Mas assim, cara, na tua opinião isso é factível, Gabriel? Assim, é possível as famílias se organizarem, criar esses momentos onde a cultura de estudo relacionada a uma leitura, ou então observar um vídeo juntos, ou então pegar um problema de matemática e explorar aquele problema do garoto para contextualização do mundo real. Você vê isso como possível, assim? Qual o esforço que as famílias têm que ter para parar o dia? Porque intuitivamente me parece que isso não é natural e talvez se nós fôssemos pequenos passarinhos percorrendo pelas casas do Distrito Federal, isso não seria comum, inclusive, aqui no plano. Né? Não, exemplo. Exato, assim, acho que isso passa por um ajuste de rotina, mas da família se querer fazer parte da rotina do filho.
Mas que isso, Marcelo, no longo prazo, não só vai resultar no impacto do processo de aprendizado, mas do relacionamento mesmo, né? De quando eu for conversar com meu filho, isso é muito comum também em atendimento com pais, que eles falam, pô, mas eu falo com ele não me escuta. Mas é porque talvez ele não te veja como uma figura que se preocupa em fazer parte do processo com ele, até compreender o processo no qual ele está inserido, para que a sua fala seja uma fala relevante. Né? Ou então ele tá falando, isso aqui é óbvio, cara. Como é que você não tá entendendo isso aqui? Isso aqui é óbvio. Aí o pai comenta com a mãe, cara, não tá, o garoto não tá aprendendo, a escola tá com um problema aí, pô, porque esse negócio aqui é óbvio pra caramba e ele não tá entendendo. Fica muito, muito anedótico, né? Muito subjetivo. Então, com certeza, Marcelo, isso gera trabalho. Com certeza, isso não é fácil de você estipular um momento que você tem uma leitura coletiva com a sua família ou acompanhar a tarefa. Filho, vamos estudar juntos. Com certeza, isso não é fácil. Mas isso gera impacto. E se tem uma coisa que a gente aprende ao longo da nossa trajetória é que ser pai não é fácil. Ser pai, invariavelmente, é uma via de dificuldade. Pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. Entendi. Né? E só um ponto importante, né? Mas também como o colégio pode propiciar isso. Então, exemplo, assim, no último final de semana a gente teve aulões para a prova da OBA. E eu vi muitos pais... Explica aí para as pessoas que estão nos ouvindo que não sabem o que é a OBA. A prova da OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, em que é uma prova em que os alunos podem ser condecorados por conhecimentos relacionados à astronomia e física. E aí a gente promoveu um aulão no sábado, em que os alunos foram participar, desde os alunos de 7 aninhos de idade, 6 anos do primeiro ano, até os alunos de ensino médio. E foi muito legal, porque eu vi muitos pais que foram levar os filhos. E aí, como era no auditório, vários pais foram no final, ficaram nas últimas cadeiras assistindo a aula. E eu até brinquei com os pais no final, assim, e aí, você aprendeu? Aí ele falou, aprendi demais. E aí teve um pai, cara, que me chamou muita atenção, que no final, os alunos perguntando, no momento de pergunta, ele me chamou, ele, posso fazer uma pergunta? Eu queria tirar uma dúvida com a professora também. E aí eu imagino como foi o retorno para casa. Do pai trocando com o filho e falando, caramba, aprendi aquilo que ela falou foi super interessante. E como isso vai mudar o relacionamento, talvez, do filho com o próprio conteúdo também. Como ele vai falar, pô, aqui eu tenho uma abertura para falar com meu pai sobre esse conteúdo, ele achou interessante. Então, muda o relacionamento familiar, mas muda o relacionamento no processo de aprendizado, tá? Então... Muito legal essa história. Acho que naturalmente, por exemplo, você como professor de história deve ter estudado muito mais com seu filho os conteúdos de história do que conteúdos de matemática. Então, pode ser que a gente acaba falando de um lugar privilegiado, né? Sim, como professor, mas sem dúvida. Meu filho hoje não é... Meu filho é jornalista, mas ele lida melhor com os conteúdos de história. Ele é impactado, né? E torna isso parte da rotina dele, até pela forma como a gente conversava sobre isso. Exatamente, porque o diálogo, a conversa, não só o fato de você ter feito. Eu, por exemplo, penso muito isso. Rafael não precisa ter interesse em matemática, mas é claro que, pelo fato de eu ser um matemático, que eu converso com ele até com mais empolgação, entusiasmo, são conteúdos de matemática, e isso influencia. Porque se ele olha também e pensa uma criança de 6, 7, 8 anos e vê que o pai está empolgado em falar sobre aquilo, ele vai ficar empolgado também e vai querer conversar mais sobre isso com você. É verdade. Então, assim, acho que o grande ponto no final é que o pai, a mãe, ele é um grande espelho para aquela criança. Então, se nós queremos despertar neles hábitos relacionados a uma cultura de estudos, nós temos que ser embaixadores disso também, nós temos que nos preocupar com a imagem com a qual a gente passa para eles. Muito bom, muito bom. Esse final, então, do Gabriel tem uma relação muito boa com o último episódio. Se você não escutou, escute sobre a necessidade das famílias repensarem algumas práticas. Gabriel, super obrigado pela sua presença ilustre, foi ótimo. Mas antes, nós vamos ao Sigma Dicas desse episódio. A ideia é a seguinte, Gabriel, eu pego tudo que você falou, eu tento resumir em 2 grandes dicas que as famílias podem executar a partir do que a gente discutiu, e a terceira dica fica contigo, combinado? Perfeito. Então vamos para a vinheta do Sigma Dicas. Bom, vamos lá. A primeira dica de tudo que você falou, Gabriel, a partir principalmente do termo jornada que você utilizou as famílias precisam parar de buscar aquilo que intuitivamente entendem como uma escola que é conteudística, uma escola que faz A ou B. Busca os documentos da escola e pergunta: quais são os objetivos de aprendizagem, as expectativas de aprendizagem do meu filho? É isso que ele vai aprender em cada uma das séries? Ótimo. Então, se ele tirar um 8, 8 significa que esse objetivo de aprendizagem ele chegou até aqui, e isso é bom. O 10 é se ele conseguir exceder, ele foi excelente, ele ultrapassou, e talvez, em alguns momentos, o 6 seja um basicão e eu tenho que estar bem com isso, ao invés de simplesmente pressionar como se fosse uma coisa ruim. Perfeito. É isso? É isso. Tá bom. Segunda dica de tudo que você falou.
é fundamental para as famílias terem a preocupação em acompanhar essa jornada de perto. Vou lembrar do último caso que me impactou muito, do pai que assistiu uma aula da Olimpíada de preparação da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Isso. De astronomia, e falou, cara, aprendi pra caramba, e talvez a volta pra casa, trocando aquelas ideias com a criança, tenha despertado não só na criança um interesse maior naquele conteúdo, mas aproximado a família como um grande elemento de inspiração para que aquela criança tenha desenvolvimento e maior interesse naquela determinada atividade. É isso, assim, faça parte do processo e entenda que nós somos grandes referências, então a imagem que a gente passa e os elementos que a gente fala tem um grande impacto, sim, em como que a criança vai lidar com o seu estudo, com os componentes curriculares e com o seu aprendizado. Tá bom. A terceira dica é sua. A terceira dica, eu acho que eu vou pegar exatamente o ponto inicial do podcast, que é o aluno perfeito. Tá. É que a gente tenha em mente que não existe aluno perfeito, tá? A gente precisa valorizar o processo, entender que os nossos filhos são humanos, que eles vão ter áreas em que eles vão ter uma maior desenvoltura, áreas que eles vão ter uma menor desenvoltura, assim como nós. E que a gente, compreendendo essas áreas dos nossos filhos, que a gente consiga explorar e incentivá-los da melhor maneira possível. Excelente. Falando nisso, então, espero vocês no próximo episódio. O próximo episódio vai falar sobre mentalidade de crescimento, Gabriel. Vai ser muito interessante. A gente vai explorar um livro já famoso da Carol Dweck, chamado Mindset. E a gente vai falar um pouquinho sobre mentalidade de crescimento, como é que a gente consegue estimular isso nos nossos filhos e nós, professores dos nossos estudantes. Tá bom? Um grande abraço, foi um prazer. Espero que tenham gostado. Até o próximo Sigma Cast.